O Inovajor, fechando a temporada 2021, traz o podcast Cego é Quem Não Quer Ver, desafiando o mercado de trabalho. Eu sou Vilmara Bianchi e vou apresentar a última edição da série de podcasts Cirandar, Todos pela Acessibilidade, do Programa Institucional de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Tocantins, UFT. Dançado por Al Pacino com a atriz Gabrielle Anwar no filme Perfume de Mulher, a cena célebre do personagem cego de meia-idade ensinando a jovem Dana a dançar tango num requintado salão de restaurante americano é inesquecível. Mas, fora das telas de cinema, a situação das pessoas cegas no Brasil não é assim tão glamurosa. Teve avanços com a reserva legal de vagas de trabalho e a Lei Brasileira de Inclusão, que obrigatoriamente exige a contratação das pessoas deficientes nos postos de trabalho e no acesso às universidades e institutos federais, mas está longe de ser ideal. O Dia Nacional do Cego é comemorado no Brasil em 13 de dezembro desde 1961. Criada por decreto pelo então presidente da República, Jânio Quadros, a data tem como objetivo conscientizar a sociedade para questões importantes como preconceito e discriminação, além de reduzir o desconhecimento sobre pessoas com deficiência visual. Para falar sobre a situação da pessoa cega no mercado de trabalho e no convívio social, convidamos o presidente do Instituto dos Cegos do Paraná, o professor Enio Rodrigues. A entrevista foi realizada por Poliana Ferreira, aluna do 3º período de jornalismo. Doutor Enio, seja muito bem-vindo. Como o senhor avalia o quadro de trabalhos para os cegos no Brasil? Eu diria que o trabalho é um dos temas mais complexos e mais difíceis de ser compreendido e discutido, sobretudo quando envolve o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Quando a gente olha assim as pessoas sem deficiência, parece uma questão comum, né? O trabalho está colocado na perspectiva da vida das pessoas. Desde criança, elas começam a ser preparadas para o trabalho. Então, tudo isso é visto com naturalidade. Quando essas coisas se voltam para as pessoas com deficiência, e dependendo da deficiência, elas vão ganhando contornos mais complexos, mais complicados, e daí deriva ideias que até hoje marcam as nossas vidas, né? A ideia da invalidez, da inutilidade, da incapacidade, da improdutividade. Isso acompanha a formação da própria humanidade e a formação da subjetividade das pessoas, né? Então, quando eu decidi investigar a questão do trabalho para as pessoas com deficiência, eu comecei a ler, estudar, enfim, pôr em contato com o que tinha por aí já de pesquisas prontas, realizadas, e aquilo não me satisfazia. Aparentemente, tudo aquilo estava numa superficialidade, né? As pessoas estavam muito interessadas em discutir a legislação, e aí iam lá, analisavam as legislações, desde a Constituição, passando por outras leis. As pessoas trabalhavam muito na perspectiva da sensibilização. A gente precisa sensibilizar os empresários. A gente trabalhava também no campo da informação. Há uma desinformação na sociedade, há um preconceito, há uma discriminação
tudo isso é fato, tudo isso eu nada a dizer, além de, evidentemente, concordar com esses estudos. Mas alguma coisa ainda me incomodava diante de tudo isso. E foi aí que eu tive que mudar o foco, quer dizer, pegar uma outra perspectiva metodológica, tentar entender a questão do trabalho para a pessoa com deficiência na perspectiva da organização da lógica de produção capitalista. E na medida que eu vou tentar entender a lógica da organização e da produção capitalista, eu tive que necessariamente recuar no tempo, né? Então eu tive que voltar, passando, tentando entender como era essa questão do trabalho para as pessoas com deficiência na sociedade feudal, como era isso no escravagismo e como era isso lá na origem da humanidade. Sempre pegando como recorte, evidentemente, as sociedades ocidentais, né, que é o que chega mais para a gente. E quando a gente desce lá nas raízes, né, lá nas origens da humanidade, quando os homens, enfim, mulheres, as tribos, de modo geral, ainda viviam vagueando, quer dizer, ainda viviam em busca do... Né, essa questão já estava colocada lá, né, na medida em que pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas doentes, de fato acabavam se tornando um peso, um fardo para aqueles grupos quando eles precisavam se deslocar de um lado para o outro em busca do alimento, na medida em que viviam de coleta, de caça, então aqueles sítios iam esgotando, né, a partir de determinados tempos. E o que está na origem de tudo isso é a impossibilidade da pessoa poder trabalhar. Né? Imagine em condições agrestes daquela, uma pessoa cega tendo que trabalhar, uma pessoa de cadeira de roda tendo que trabalhar, uma pessoa surda, um pouco mais compreensível, talvez, pessoas doentes, pessoas idosas. Então, a base do preconceito, da discriminação muito cogitado nos dias de hoje, deita raiz naquele contexto. O site Louis Braille informa que do total da população brasileira, 23,9%, mais de 45 milhões de pessoas declararam ter algum tipo de deficiência. Entre as deficiências declaradas, a mais comum foi a visual, atingindo 3,5% da população. Em seguida, ficaram problemas motores, 2,3%, intelectuais, 1,4% e auditivos, 1,1%. Segundo dados do World Report on Disability 2010 e do Vision 2020, a cada 5 segundos, uma pessoa se torna cega no mundo. Além disso, do total de casos de cegueira, 90% ocorrem nos países emergentes e subdesenvolvidos. O jovem curitibano Pedro Amauri Oliveira, depois de adquirir cegueira, ingressou no curso de Direito e mudou-se para Portugal. Hoje é pesquisador na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e Columbia, em Nova York. E ele conversou com a Poliana. Oi, Pedro, como vai? Obrigado por sua participação aqui no nosso podcast. Qual é a diferença da política pública no Brasil e em países desenvolvidos em relação às pessoas cegas? Muito obrigado, Poliana, pela questão que me colocou. Eu diria, de um modo geral, que a principal diferença entre as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência, nomeadamente as pessoas com deficiência visual, em Portugal, em comparação com o Brasil, se prende com o facto de Portugal ser um dos Estados-membros da União Europeia, que, como sabe, é um bloco econômico bastante importante, e de onde advêm vários fundos financeiros que visam a inclusão das pessoas com deficiência em todas as áreas da vida, quer seja no trabalho, quer seja na educação, na cultura, no lazer, etc. E um exemplo que eu penso que retrata bem a diferença na prática daquilo que nós temos aqui em relação ao que temos aí no Brasil,
tem que ver com as chamadas ajudas técnicas. O que são as ajudas técnicas? São nada mais, nada menos que produtos de apoio que procuram mitigar os efeitos da deficiência na pessoa que a tem. Imagina que você precisa de uma máquina Braille, de um celular com leitor de tela, de um termômetro com áudio, de uma bengala, etc. Bom, em Portugal, esses equipamentos são comparticipados pelo governo português, através daqueles fundos que eu referi, que vêm, portanto, da União Europeia, boa parte deles, pelo menos. E houve, no meu caso, há cerca de 2 anos, eu soube que havia no mercado uma câmera que se chama Orcam, e essa câmera permite às pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão, identificar rostos de outras pessoas, identificar dinheiro, produtos de supermercado, e aquilo que, no meu caso, tinha maior relevância, que é a leitura imediata de livros ou revistas ou textos em suporte físico. E na altura eu fui me informar a respeito dessa questão e vi que de facto o dispositivo era eficaz. No entanto, ele custava cerca de 5.000 euros, o que no Brasil daria em torno de, hoje, de 30 mil reais. Logo, não me era factível de todo adquirir a tal câmera. Então eu procurei saber como é que funcionavam essas ajudas técnicas, qual era o procedimento que eu deveria prosseguir, e eu fiz. E passado 1 ano após a data do meu pedido, a entidade competente entrou em contato comigo para dizer que o equipamento já estava lá e que eu já o podia buscar. Bom, aí no Brasil eu também, por curiosidade, fui ver como é que as coisas funcionavam e qual era o valor desse dispositivo. E custava também cerca de 25 mil reais, salvo erro. Mas, claro, não há essa possibilidade, essa comparticipação por parte do Estado, tanto quanto sei. Não sei se as coisas, entretanto, mudaram ou se não. E aquilo que eles divulgavam, as firmas que vendiam esse tal dispositivo, era que as pessoas que o pretendessem adquirir podiam fazer um financiamento através do Banco do Brasil, ou seja, a pessoa estaria lá, teria anos para pagar algo que não é um artigo de luxo, mas sim uma necessidade, algo que nos traz mais autonomia no nosso dia a dia. E há vários outros exemplos, como também as bolsas de estudo para o ensino superior. As pessoas com deficiência em Portugal não pagam as mensalidades. E há outros aspectos também que eu não sei se vale a pena estar aqui a relacionar com a sua pergunta, mas apenas para dizer que o contexto econômico, social e cultural tem grande peso no que respeita às políticas públicas dos países ditos desenvolvidos em comparação aos países ditos em desenvolvimento.
YouTube My Eyes é um dos aplicativos para deficientes visuais mais famosos da internet. Ele funciona como uma rede de apoio entre pessoas que enxergam completamente e deficientes visuais, promovendo videochamadas para que um usuário com visão perfeita descreva ao outro desenhos na tela e também leia texto. Estes aplicativos são objeto de estudo da jornalista Joana Bellarmino. Ela é professora associada nível 4 do curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, mestra em Ciências Sociais pela Universidade, doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. Desenvolve pesquisas nas áreas de acessibilidade à comunicação e ao jornalismo, ciberativismo, cegueira e percepção tátil, arte, literatura e comunicação. Iniciou a carreira de docência em 1994. É vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFPB. É editora adjunta do periódico científico Enicora, revista latino-americana de jornalismo. Ela conversou conosco. Professora Joana, prazer falar com a senhora. Seu currículo é extenso e a senhora é uma referência no estudo de aplicativos. Nos fale sobre seu blog barradosnobraille.net e sobre seus projetos de extensões. Um deles foi premiado. Poliana, boa tarde. Bom, primeiro falar do meu blog, né? Barrados no Braille, eu criei faz tempo, realmente, acho que desde 2006, ele era num outro endereço, no UOL, né? Depois eu troquei. Na verdade, ele anda um tanto quanto abandonado por causa das tarefas acadêmicas, mas é lá onde eu escrevo crônicas, né? Faço crítica de mídia e faço discussões sobre acessibilidade, uma variedade bem grande de temas, tá? É um blog muito simples, nem tem acessibilidade, vamos dizer assim, mas é ali onde eu desago minhas coisas, minhas escritas. Bom, sobre a extensão, eu confesso a você que eu fiz muito pouca extensão na minha vida acadêmica. Atualmente nós estamos com um projeto bem interessante, que é o monitoramento da qualidade da acessibilidade na UFPB. E nós criamos o blog chamado Monitora UFPB e já começamos a publicar, já começamos a realizar pesquisas. Essa pesquisa, ela investiga a qualidade da acessibilidade nos portais de notícia paraibanos. Então, a gente vai pesquisando e vai publicando e vai analisando. Está bem no começo ainda, né? Acho que a bolsa começou em outubro. E eu também integro o Observatório Paraibano de Jornalismo. E a gente também publica no blog do Observatório os resultados da nossa pesquisa. Ok? Um abraço e até na live, né? Dados do Censo Demográfico do ano de 2010, disponibilizados pelo IBGE, e cruzadas as várias cor, raça e deficiência denominada no banco como características gerais da população, religião e deficiência, aponta que 1,9% da população indígena apresenta algum dos tipos de deficiência investigados, sendo que a maior incidência está no sexo feminino, 1,10%. As deficiências visuais e física apareceram mais no sexo feminino e as deficiências auditiva e mental intelectual teve prevalência no sexo masculino. Conclui-se que existe a necessidade de elaborar censos demográficos específicos para mapear a situação da população indígena com deficiência
no que se refere aos tipos de deficiências, acesso aos sistemas de saúde e educação. A experiência com a cegueira atingiu o biólogo Reginaldo Pancancao, quando estava realizando a pesquisa do trabalho de conclusão de curso, investigando o motivo da extinção da tartaruga no rio Araguaia, quando teve o deslocamento de retina. Ele conversou com a Poliana sobre como perdeu a visão e as consequências disso na sua vida. Reginaldo, que bom falar com você outra vez. Fale um pouco sobre a dificuldade que vieram após a cegueira. As dificuldades, né, que eu tive após a perda da visão, que não são poucas, né, que aí inicia desde ao momento ocorrido, né, que foi quando a visão ela começou a escurecer e que eu vi realmente que eu estava tendo um problema no olho. Aí onde eu corri para todo o tratamento médico, que durou um bom tempo, né? E aí entra também a questão aí onde já da cesárea, né? Que eu responderei mais adiante. Então a dificuldade, eu ainda estava cursando o curso de graduação em ciências biológicas e a maior dificuldade foi, na verdade a primeira foi concluir todo esse tratamento, né? Porque aí eu já teria que ter o acompanhamento de alguém comigo, pois assim eu não estava conseguindo mais locomover sozinho. Então esse é das maiores dificuldades, um ponto muito importante, né, que eu tive que passar. Após isso, aí veio toda a articulação de como eu retornaria para a conclusão do curso. Que aí entra também, de novo, a necessidade de ter um acompanhamento de outra pessoa. E aí, na universidade, vem todas as dificuldades enfrentadas por uma pessoa portadora de necessidades especiais. No meu caso, a perda da visão, né? E dificuldade em locomover dentro do campus, dificuldade em elaborar as atividades oferecidas pelo curso. E aí eu estava num ponto muito importante do curso, foi quando eu estava estagiando, que tinha que estagiar na sala de aula, né? Que eu considero que realmente eu tive uma aprendizagem muito grande, eu considero que eu saí bem diante da dificuldade que eu estava, né? Pois eu já havia feito 2 estágios enxergando e os últimos 2 estágios eu tive que fazer aí já sem a visão. Sempre falo isso, que eu considero que os últimos 2 estágios que eu realizei, para mim, foi um dos melhores, onde me saí muito melhor. Que foi onde eu vi que realmente o que tinha acontecido comigo não era uma dificuldade que me atrapalharia para mim continuar a minha profissão, né? Que é professor de biologia. Fui muito bem tratado pelos estudantes, respeitado, consegui trabalhar muito bem os assuntos tratados ali durante todo aquele estágio. Me saí mesmo realizado, sabendo que realmente eu estava num caminho certo. Isso faz com que a gente se sinta motivado e não desiste, né? Diante das outras dificuldades que a vida nos apresenta, sendo uma pessoa assim, sem a visão. E aí a dificuldade também vem em sair de casa. Dentro de casa eu consigo, graças a Deus, trabalhar muito bem. Não tenho dificuldade. Mas aí ao sair para a rua eu já não consigo sozinho. Essas são algumas dificuldades, né, que surgem. Fora aí pequenos detalhes, né, que quem tem a visão pode perceber, né, que quem não tem não consegue realizar certas atividades, mas que isso é superado, né, por algumas outras atribuições que a gente acaba adquirindo
devidos, ou seja, são adaptações, né, que a gente tem que passar. E essas adaptações, algumas delas são boas, né? A gente tem aí a audição bem aguçada, o olfato, enfim. O tato, principalmente, se torna muito mais preciso. E aí entra outra questão, né? Sobre todo o atendimento por eu ser indígena. Às vezes, na maioria das vezes, a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, ela não devido às grandes burocratizações que existem, é muito falha nessa parte. Então, eu tenho que estar me virando praticamente sozinho. Quando se quer um atendimento, é uma luta muito grande para se ter esse atendimento. Lá não vejo assim que existe um acompanhamento, uma equipe. Não tem isso para essas pessoas. Eu não nem tanto busco isso porque eu não me considero uma pessoa assim, vamos dizer, entre aspas, com coitado, né? Mas tem pessoas que necessitam, apesar de não ser coitados, coitadinhos, como muitos dizem, mas necessitam de um apoio. Tem idosos, tem pessoas cadeirantes. Então, esses indígenas, eles precisam de um acompanhamento mais de perto. E a gente vê que a cesárea falha nisso. Seu povo ocupa uma área que foi cedida pela FUNAI, a aldeia Tacauá. Como está a situação? Alguma novidade? Bom, na verdade, sim, minha comunidade ela ocupa uma área de assentamento. Aí já é uma luta que vem há bastante anos sendo travada em busca de um novo território a ser demarcado para a comunidade. E é uma luta difícil, a gente sabe que é uma luta, pode-se dizer, de grande parte dos povos indígenas do Brasil, que às vezes a gente vê uma luz lá no fim do túnel, às vezes essa luz some, porque os povos indígenas ele passam por um processo muito grande de desrespeito aos direitos, né? E quando se fala em direito territorial ainda se torna muito mais difícil. Para se ter uma área hoje demarcada é muito complicado. E aí eles não analisam a situação dos povos, da comunidade em si, né, que está passando. Então, por exemplo, meu povo ele habita uma área alagada, é uma área pequena e ainda ela sofre por alguns processos aí durante todo o ano. Seca extrema, ao contrário disso, período muito forte de alagação, onde se tem aí boa parte da comunidade tendo que passar por esses problemas. E então o anseio pela demarcação é grande. Apesar de ter acontecido isso comigo, de eu ter perdido a visão, eu fiquei um pouco recuado, né, por parte das articulações do povo, mas assim eu consigo acompanhar e eu vejo que o que nós passamos é bem difícil. Às vezes nem pensamos que isso vai acontecer um dia, porque pela dificuldade que é de obter a terra demarcada. E aí resta apenas a esperança, né? Às vezes bate a esperança de que um dia a gente pode estar retornando para o nosso território. Ter uma casa própria bem acolhida, né? Para que as nossas famílias possam ter o mínimo, né? De subsistência e ter uma qualidade de vida melhor. Poder usufruir do que toda uma pessoa precisa e necessita, né? E isso só pode acontecer depois da demarcação. Ter um local fixo, uma moradia fixa, para assim que as famílias possam criar seus filhos e os idosos terem uma tranquilidade, um sossego maior.
Agradeço a todos os entrevistados, ao professor Enio Rodrigues, do Instituto dos Cegos do Paraná, à professora Joana Bellarmino, da Universidade Federal da Paraíba, ao advogado Pedro Oliveira, que tem representado o Brasil nas universidades americanas e europeias, ao Reginaldo. Obrigada a todos vocês. Dizer que cego é quem não quer ver significa dizer que é preciso querer vencer as adversidades. Com este pensamento, finalizamos o último podcast da temporada do Inovajor. Uma vez perguntaram ao jornalista da BBC, Damon Rose, que perdeu a visão na infância, do que mais ele sentia falta. Damon respondeu: sinto falta da escuridão. É que ele passou a ver luzes coloridas constantemente. E você, do que mais sente falta? Participaram do podcast Cego é Quem Não Quer Ver, narração Vilmara Bianchi, entrevista Poliana Ferreira, edição Júnior Aires, roteiro e revisão professora Maria de Fátima Caracristi.